Olá, muito boa noite. Hoje nos propomos a tratar aqui de um assunto um tanto espinhoso, mas vamos lá. Vamos falar sobre arte. O homem é, por seu teomorfismo, obra de arte e artista ao mesmo tempo. Obra de arte porque ele é imagem, e artista porque esta imagem é a do artista divino. Só o homem, entre todos os seres terrestres, pode pensar, falar, produzir obras. Só ele pode contemplar e realizar o infinito. O sentido da beleza e, portanto, a necessidade da beleza é natural ao homem normal. A ausência da necessidade da beleza é uma imperfeição que não deixa de ter relação com a feiura inevitável da nossa era maquinista e que se generalizou com o industrialismo. E como é impossível escapar a este, faz-se da imperfeição uma virtude e calunia-se a beleza e a necessidade da beleza. Assassina-se publicamente a beleza, desacreditando-a por meio de palavras tais como pitoresco ou romântico, exatamente como se asfixiam as religiões, chamando-as de fanatismo, e fazer por real a feiura e a trivialidade. É então reduzir a beleza a um luxo de pintores e poetas. A abolição, sincera ou não, da beleza é o fim da inteligibilidade do mundo. Toda arte deve exprimir um valor sob pena de não ter nenhuma legitimidade. Na arte dita sacra, esse valor se refere ao espiritual, quer seja de maneira direta ou indireta. Já na arte que chamamos profana, esse valor deve ser, em primeiro lugar, a qualidade cósmica do conteúdo e somente depois a virtude e a inteligência do artista. É, portanto, o valor subjetivo do homem que predomina aqui. Mas esse valor é determinado pelo fato da integração do artista na civilização, do qual ele necessariamente exprime o gênio. Em outras palavras, ele se faz porta-voz não apenas dos valores pessoais, mas também de valores coletivos, tanto uns como outros sendo determinados pela tradição. O gênio é ao mesmo tempo tradicional e coletivo, espiritual e racial, e só depois pessoal. O gênio pessoal não é nada sem um concurso de um gênio mais vasto ou mais profundo. O conjunto dos gênios espiritual, no caso da arte sacra, e coletivo na arte profana, faz o gênio tradicional, aquele que imprime sua marca na civilização inteira. É importante notar que um dos grandes erros da arte moderna é a confusão de matérias-primas da arte. Não se sabe mais distinguir os significados cósmicos da pedra, do ferro e da madeira, e as qualidades objetivas das formas e das cores são igualmente ignoradas. A pedra tem de comum com o ferro o fato de ser fria e implacável, ao passo que a madeira é quente, viva e amável. Mas
A frieza da pedra é neutra e indiferente. É a frieza da eternidade. Enquanto que o ferro é hostil, agressivo, maldoso, o que permite, aliás, compreender o sentido da invasão do mundo moderno pelo ferro. Esta natureza pesada e dissimulada do ferro exige, em sua utilização artesanal, que ele seja tratado com leveza e fantasia, como o mostram, aliás, as antigas grades de igreja, por exemplo, que são como rendas, mas a maldade do ferro deve ser neutralizada pela transparência do tratamento, o que não é uma violação da natureza deste metal, mas, ao contrário, uma legitimação e um aproveitamento de suas qualidades, de sua dureza, de sua inflexibilidade. A natureza sinistra do ferro implica que ele não tem nenhum direito a uma manifestação plena e direta, mas deve ser domado ou quebrado para poder exprimir suas virtudes. Já completamente diferente é a natureza da pedra, que em estado bruto tem algo de sagrado, o que é também o caso dos metais nobres. Estes são como o ferro transfigurado pela luz e pelo fogo cósmico, ou por energias planetárias. Podemos acrescentar ainda que o concreto, que invade como o ferro o mundo inteiro, é uma sorte de contrafacção quantitativa e vil da pedra. O aspecto espiritual de eternidade acha-se aqui substituído por uma pesadez anônima e brutal. Se a pedra é implacável como a morte, podemos dizer que o concreto é brutal como o esmagamento. Hoje muito valor se dá à originalidade, mas uma originalidade contrária às normas coletivas hereditárias não é psicologicamente possível fora dos casos de alienação mental, e nenhum homem é capaz de produzir uma verdadeira obra de arte que não possa ser compreendida em nenhum grau por muitos homens inteligentes e cultos pertencentes à mesma civilização, à mesma raça e à mesma época do suposto artista. As singularidades modernas, longe de derivarem de qualquer mistério da criação artística, não constituem senão erro filosófico e deformação mental. A novidade é tomada por originalidade, a introspecção mórbida por profundidade, o cinismo por sinceridade, a pretensão por gênio, de maneira que se acaba tomando por pintura um esquema de anatomia ou uma pele de zebra. Faz-se da sinceridade um critério absoluto, como se uma obra não pudesse ser psicologicamente sincera, mas espiritualmente falsa ou artisticamente nula. Quando todos querem criar e ninguém quer copiar, quando toda obra quer ser única, em vez de inserir-se numa continuidade tradicional
que lhe dá sua seiva e da qual ela poderá ser eventualmente um dos mais belos exemplares, já não resta ao homem senão gritar seu nada face do mundo. Este nada será sinônimo de originalidade, é claro, pois o mínimo de tradição ou de norma representará o máximo de talento. Os fundamentos da arte estão no espírito, no conhecimento metafísico, teológico e místico, não apenas no conhecimento do ofício, nem do gênio, que pode ser qualquer coisa. Dito de outra forma, os princípios da arte mais intrínsecos estão essencialmente subordinados a princípios extrínsecos de uma ordem superior. A arte é uma atividade, uma exteriorização e, portanto, depende, por definição, de um conhecimento que supere e ordene, sob pena de ser desprovida de razão suficiente. O conhecimento determina a ação, a manifestação, a forma e não inversamente. O que os defensores das tendências surrealistas esquecem ou ignoram, antes de tudo, é que as formas, sejam elas pictóricas, esculturais, arquitetônicas ou outras, derivam de uma hierarquia cósmica de valores e traduzem quer verdades, quer erros, de maneira que não há aí nenhum lugar para a aventura. A eficácia psicológica das formas, tão benfazeja quando elas são verdadeiras, torna-se, ao contrário, temíveis quando elas são falsas. Quando qualquer coisa pode ser arte, qualquer um pode ser artista. E as palavras arte e artista não têm absolutamente mais nenhum sentido. O erro dos surrealistas é acreditar que a profundidade está na direção do individual, que é este, não universal, que é misterioso, e que este mistério aumenta à medida que se mergulha no escuro e no mórbido. É, assim, um mistério às avessas. O surrealismo libertou a arte da arte, como se liberta da vida um corpo, matando-o. A missão da arte é transmitir qualidades de inteligência, de beleza e de nobreza. E isto não pode ser realizado fora das regras que nos são impostas, não apenas pela natureza de cada arte, mas também pela verdade espiritual que deriva do protótipo divino de toda a criação humana. No fundo, toda a arte humana canaliza a manifestação divina. Era isso que eu queria dividir com vocês. Tenham todos uma boa noite, meus cumprimentos e até uma próxima.